Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Robes Brito e hoje eu quero fazer um agradecimento especial. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de trazer esse casal aqui hoje para falarmos sobre um tema que é tão especial, que é a família. Eu convidei o pastor Pedro e a Carla para falar um pouquinho sobre sua trajetória. Queria que vocês começassem se apresentando para quem está nos assistindo. Quero agradecer pelo convite que nos foi feito, participar desse momento aqui para poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência de vida, aquilo que Deus tem nos permitido viver, sem dúvida alguma, para a gente vai ser muito especial. Sou o Pedro da Carla, casado há 22 anos, a gente vai fazer 23. Eu tenho que olhar para ela para não errar a data. Se eu errar, ela corrige, né? E somos líderes, pastores, fundadores ali da Igreja BK. Temos 3 flechas, Pedro, Samuel e Maria Eduarda, e o Senhor tem nos permitido viver uma história maravilhosa. Não é perfeita, mas somos perfeitamente felizes na presença de Deus. Carla? Então, eu sou a Carla do Pedro, e eu tô ali junto com ele, lado a lado, nessa grande missão, Para tudo e para para sempre, tudo e como é para que vai sempre. dizer? É isso Há mesmo. 23 anos. Vamos fazer em junho. Ano que vem. Dia 14 de junho, a gente completa 23 anos. Exato. Então aproveita e já vai contar para a gente como foi esse comecinho da história de vocês. Ela vai lembrar de mais detalhes, mas namoro, noivado, casamento foram 10 meses. Namoro, noivado e casamento. Depois que comecei a namorar com Carla, passei a orar a Deus pedindo uma esposa. Sabia o que queria da vida e queria conhecer alguém que pudesse estar comigo. Eu gosto sempre de dizer isso. Algumas postagens minhas eu coloco foto com ela, juntos para tudo e para sempre. Tem sido a nossa história. Momentos bons de realização, momentos difíceis. Então, em 10 meses a gente namorou, noivou e casou. Tive muito cuidado de falar com juventude, na época ainda El Shaddai, dizendo que foi a nossa história, não é regra para ninguém, mas digo sem a menor sombra de dúvidas, se voltasse atrás, faria tudo do mesmo jeito. A gente orou para fazer o que a gente fez, nós fomos direcionados por Deus, nosso casamento não sofreu em absolutamente nada, muito embora começamos não da forma correta, vamos assim dizer, porque quem casa quer casa. Então, para a gente iniciar a nossa história, eu como seminarista, a gente teve a ajuda e nós somos muito gratos aos pais dela, aos meus pais, que nos ajudaram. A gente manifestou o desejo de casar, mas abrimos o jogo e compartilhamos com eles que para casar, naquele momento, a gente ia precisar da ajuda deles. E eles não negaram ajuda até hoje, procuram abençoar naquilo que podem. Então tem sido uma história que a gente tem procurado viver na presença de Deus. Mais correta no sentido financeiro, né? Não é exatamente, Isso foi no como eu sentido falei. financeiro. Não tínhamos ele era seminarista e Como eu realmente falei, quem casa, seguindo dessa verdade, né, quem casa quer casa, você quer casar, você precisa ter o seu lugar. Então a gente casou, mas eu era seminarista, então a gente começou na casa dos seus pais, depois teve uma temporada na casa dos meus pais, é, né, até que a gente foram comprou. longas 15 mudanças Pois até hoje. a gente não suporta mais Muitas mudança. mudanças, isso. Eu era seminarista. Se não era pastor, não tinha uma igreja que o senhor. Não, não, ela foi muito corajosa, pode ter certeza. Ou ela comprou na planta, né? Como o pessoal diz. Com certeza, com certeza. A gente foi enviado pela Igreja El Shaddai, para o Seminário do Norte, em Recife. Então, eu tinha muita convicção do que Deus tinha na minha vida, ainda quando solteiro. Quando eu a conheci, a gente começou a namorar, foi muito claro do que tinha no meu coração, no que eu pensava da vida, porque eu acho que o namoro é isso, é fase de conhecimento. Nessa época é preciso deixar claro quais são os objetivos, os sonhos, aonde se quer chegar, para que não tenha nenhuma surpresa no meio do caminho. Então ela sabia desde o início que ela ia casar com um pastor. E que na época, Igreja El Shaddai tinha uma congregação em Messias, e eu até dizia isso. Se eu for enviado para lá, eu vou servir com toda alegria. Não sabíamos para onde. Nós não sabíamos para onde ia. Estávamos prontos para quê? Oportunidade que nos fosse dada, a gente ia trabalhar. A gente ama o Senhor, a gente ama a obra, a gente ama pessoas. Carla já era da igreja também? Já era da igreja, porém eu estava recém-chegada da Jocum,
né, e foi quando o pastor Múcio tinha feito o convite para mim começar a trabalhar na igreja. E foi nessas reuniões de gabinete que a gente tinha semanalmente, que eu acho que foi justamente nas férias, não foi do seminário, que a gente começou a ter maior contato. E aí foi quando a gente começou a conversar, eu comecei a conhecê-lo de verdade, né, mas realmente foi tudo muito rápido, porque até Mas então tem o Colégio Batista ainda, você tem que falar Colégio porque até Batista. então eu o conhecia de vista, mas eu olhava pra ele e não gostava de jeito nenhum, sabe. Antes, lá no Colégio Batista, né, a É. gente estudava, eu creio que no Colégio Batista eu nem era crente ainda, Não, era não. né, eu não era crente. Então ela estudava no Colégio Batista, eu não a conhecia, mas ela tinha essa recordação de mim, tá, não gostava de mim sem me conhecer, tá vendo aí que é que Deus faz? Julgava, julgava e não gostava de jeito nenhum, mas aí nessas reuniões de gabinete, né, realmente aí o olhar foi mudando, né, o interesse foi surgindo, né, e a gente orou ainda um tempo, esperou, conversou com o pastor Múcio, e como ele era seminarista também, eu trabalhava na igreja, a gente sempre tudo cada passo que a gente ia dar, a gente ia para o gabinete, conversava, escutava, né, mas, nunca tomada uma decisão de forma precipitada, né, mas sempre ali escutando até o que o nosso pastor, aconselhava a gente. Entendi. O pastor acabou de citar, o pastor não foi convertido sempre, que assim, já veio da família e Não, já não, não, não. Eu me converti 28, 26 de fevereiro de 1998, tinha 17 anos. Minha mãe veio de uma família cristã, na juventude e início da vida adulta ela se afastou. Então a história da minha família, primeiro minha mãe, depois meu pai, depois minha irmã, eu fui o último da minha casa. Então eu me converto em fevereiro de 1998, em 2001 eu vou para o Seminário do Norte estudar. A partir desse momento que eu me converti, de fato, foi uma experiência real com Cristo, porque minha vida mudou completamente, né. Então, eu tive essa experiência, foi a igreja El Shaddai que me mandou para o seminário, e quando a gente voltou, a gente recebeu o convite para estar servindo ao lado do pastor Múcio. Então, ela também? a dinâmica como seminarista era: eu viajava na segunda e voltava na sexta. Viajava na segunda para Recife, voltava na sexta, Mesmo casado ainda foi essa dinâmica. até terminar o curso. Com 10 meses namorando, aí Noivou e casou. Acho que 1 ano e meio ainda casado, foi nessa dinâmica. Terminando o seminário, indo e voltando, indo e voltando. Eu A ficava em gente Maceió, ele a gente casou e não tinha nada. nada, nada, a gente era o quarto, É, era o era o quarto, quarto. somente isso. E E hoje é lindo ver o que a gente, né, a gente podia olhar para trás e ver realmente como, assim, foi uma construção, né, tudo que o Senhor desde de quem olha talvez hoje a gente não imagina como foi o nosso começo, como a gente começou, as dificuldades, né, e essa construção realmente é assim, hoje não foi do nada, né. e essa é uma verdade, né, quem vê o momento não sabe da trajetória. Então, às vezes as pessoas veem um momento e de repente pode de maneira precipitada dizer: "Rapaz, do nada", ou "Rapaz, teve muita sorte". Não, respeite, porque você não conhece a história das pessoas. Quando casou era um seminarista, a gente não tinha renda alguma, mas Isso mesmo. e foi realmente, porque os nossos pais entenderam e apoiaram a gente. Depois eu comecei a trabalhar, aqui em Maceió. Ainda no seminário eu, a única renda era dela, e eu disse a ela: "Aonde o Senhor nos colocar, eu tenho plena convicção que a gente vai frutificar, seja onde for". E na minha cabeça, como eu já tinha dito, eu me preparei para ir para Messias, que era a menor congregação da igreja El Shaddai. Nunca escolhi nada, só disse a ela: "Aonde Deus colocar a gente vai frutificar". E realmente é isso que o Senhor tem feito. O pastor passou quanto tempo na igreja Shaddai? Passei praticamente 13 anos. Próximo ano, IBK vai completar 8 anos, então são 20 anos de ministério, ano que vem vai fazer 21. Então foram 13 anos como pastor auxiliar e entendo que esse momento foi uma preparação de Deus para não cair de paraquedas, para estar presidindo a igreja. Como pastor presidente, não é status, não é nada disso, é muita responsabilidade, são muitas vidas pelas quais a gente responde. Então são decisões seríssimas a cada momento. Então, foi esse tempo de preparação. Muito grato a Deus por tudo. Esses 13 anos que a gente passou, aprendi muita coisa com o pastor Múcio.
organização, muito organizado, muito sério. Então, isso a gente copiou, né, essa questão de seriedade, de compromisso. E aí hoje eu entendo. Se eu tenho os seus propósitos, a gente só entende depois, né? Como ele disse para Pedro: "O que faço hoje não entenderás, só entenderás depois". 13 anos no El Shaddai foi preparação para o que a gente tem vivido hoje. Maravilha. Vocês estão há 23, vão fazer 23 anos de casado. Aí, com certeza, muitas pessoas perguntam qual o segredo? O que é que vocês vivem no dia a dia para manter esse relacionamento de pé? Eu gosto sempre de dizer, Robs, que em todo casamento que eu tenho ido, que o amor é o sentimento mais sublime que qualquer ser humano pode desenvolver. Mas a base do amor é o respeito. Todo casal tem seus dias difíceis, de preocupação, de luta, mas tem uma coisa que a gente precisa conservar até o fim, é o respeito. Porque a gente não ama quem a gente não respeita. Então, tem dias difíceis, complicados, como falávamos aqui antes de começar, ela bateu o olhar, ela sabe se eu não estou bem, eu bati o olhar nela, eu sei se não está bem. Então, cumplicidade, porque existem várias coisas, a gente tem um ministério juntos. Então, estar à frente de uma igreja, eu não estou à frente da igreja sozinho, ela está do meu lado. Ela passa por coisas que nenhum dos 7 pastores que anda comigo passam. Então ela tá do meu lado para tudo. Então, eu divido o ministério, porque o ministério não é só meu, é dela também. Ela é minha mulher, eu preciso cuidar da nossa relação homem e mulher. Eu sou o homem dela, então tem um conjunto de coisas. Uma relação embasada no respeito. A gente vive junto, tem gente que é casado, mas não consegue trabalhar junto. Eu tenho a seguinte verdade para mim: se eu casei com ela para dividir a vida, eu não consigo estar com ela trabalhando no mesmo lugar? Consigo perfeitamente. O gabinete dela é do meu lado, janela com janela. Não tenho nenhum problema. É o que eu sempre digo: juntos para tudo e para sempre. Então, o amor, o respeito, o Senhor tem que ser a base, tá? O meu princípio de fidelidade para com ela, em primeiro lugar, não é por causa dela, é por causa da minha relação com Deus. Depois de Deus vem ela. Depois dela vem os meus filhos. Depois dos meus filhos vem a igreja. Eu tenho que dar um testemunho diante dela, diante dos meus filhos e diante da igreja. E viver essa vida que, assim, eu louvo a Deus pela mulher que Ele me deu em todas as áreas. Porque tá no ministério comigo, não faz só para preencher, assim, sou sua esposa, tenho que aguentar. Não, porque isso não dura muito tempo. Então ela ama o que ela faz. E eu louvo a Deus porque ela tá ali do meu lado, em tempo integral, dividindo tudo comigo. Então o Senhor é a base. O amor, para que ele seja conservado, o respeito precisa ser mantido. E é preciso cuidar de tudo. Não é só a igreja. É a minha vida com ela. Para decidir namorar, para decidir casar, eu preciso ser atraído por ela. Pastor Múcio dizia isso. Ele perguntava isso Tem que pra gostar em do gabinete. cheiro dela, Perguntava. com todo aquilo, mas ela como mulher, ela tem que chamar minha atenção, certo? Eu sou um pastor, vou pensar só na questão espiritual. Não, eu preciso pensar na questão sexual. Eu preciso me realizar, ela precisa ser realizada para não viver um faz de conta, para não se esconder atrás de um ministério, porque casamento não é só um ministério na igreja. Tem a minha vida com ela. Então é um conjunto de coisas que não pode se fechar os olhos para isso. Espiritualiza, certo? E a questão sexual? Uma hora essa bomba explode. Então são várias áreas que precisam ser observadas para que haja satisfação. Entendeu? A gente não deixa de descansar. Todo ano é regra. Nenhum pastor na IBK vem de férias. Ele precisa descansar. Os filhos deles precisam ver que eles saem da igreja para descansar, para viajar, para sentir falta e sentir saudade e voltar. Férias. Eu não prego em lugar nenhum. É só com eles, com os filhos e também só com ela. Entendeu? Então é um conjunto de coisas. Não só ministério, só ministério, só ministério. Não, de jeito nenhum. As pessoas pensam que o pastor presidente da EBK,
tem uma agenda bem complexa, mas Carla também tem uma agenda complexa. E ela ajuda outros casais, outras mulheres também com algumas dificuldades. Eu acredito que também em questões relacionadas ao relacionamento. E aí, qual é a maior dificuldade que você tem visto, assim, nos relacionamentos? Quais são as maiores queixas das mulheres hoje? Eu acho que uma coisa que até para a vida da gente, né, quando eu sei que o Senhor une vidas, une propósito, quando a gente entende o que é realmente uma aliança, quando a gente faz uma aliança um com o outro, mas eu acho principalmente, a gente entender que a gente tem um jardim a cuidar, e esse jardim ele é um cuidado diário, e aí eu acho que é uma preocupação que a gente tem, né, do parar, do ter tempo um para o outro, de regar, né, porque senão você é engolido pelo ativismo, e a gente vai deixando com que pequenas coisas vai deixando de lado, e acaba que o pequeno vira grande, né. Mas eu acho que esse regar diário de um jardim, do cuidado, do meu cuidado com ele, dele comigo, de ter um tempo só para nós 2, não deixar só porque temos 3 filhos, e a igreja e casa, isso não consome, ele é muito mais, radical nisso, assim: "Não, a gente tem que parar, não, a gente já viajou com os meninos, agora eu e você, e a gente para, e nem que seja 2 dias, 3 dias, e a gente descansa", mas a gente entende que esse cuidado, né. E eu tenho visto realmente dos casais, porque quando algo aparece, não apareceu dali. Eu acho que é aquele pouquinho que vai sendo colocado embaixo do tapete, eu acho que esquece desse jardim para cuidar diariamente. Né, porque a gente claro que o que alarma é a bomba quando estoura, mas não começou ali, né, e é isso que a gente tem visto diariamente, que às vezes começou com detalhes. Nenhum adultério é da noite para o dia, Isso. nenhum fim de relacionamento é da noite para o dia, é uma sucessão de erros, né. A gente acompanha casais, a gente trabalha com casais, é uma das tônicas do nosso Isso. ministério, família. Então, assim, tanto eu atendo como ela atende, então o descuido, né, muitos casais descuidam o respeito, se habituar com o distrato, com a gritaria, entendeu, com a falta de respeito, é algo que vai minando. O que não é devidamente alimentado vai passar por um processo de desnutrição, inanição e morte. Assim acontece no nosso organismo. Ele fica desnutrido, ele vai passar por um processo de inanição e depois ele vai morrer. Mas não é da noite para o dia. Casamento é da mesma forma. Eu gosto sempre de dizer, quando o respeito falta, é o início do fim. Você já se habituou a faltar com respeito, a gritar, a destratar, é muito complicado. Um Muito. casamento com propósito. A gente vê a sociedade hoje, fazendo com que a família seja apenas um objeto. Isso. A gente se relaciona hoje, se separa amanhã, se relaciona de novo, tem um filho com a pessoa, deixa. O que é que Deus, falando assim mais na questão espiritual, o que a palavra de Deus fala sobre isso? Eclesiastes 3,14, se a memória não me engana, vai dizer que aquilo que Deus fez dura eternamente, nada pode ser acrescentado e nada pode ser retirado, e assim fez Deus para que os homens o temam. A autoridade máxima sobre família, Hobbes, é o Senhor. O propósito de Deus é que seja uma relação monogâmica, indissolúvel. Esse é o propósito do Senhor, como também seja uma relação heterossexual. Eu sei que essa é uma questão polêmica para muitos, mas é o que a palavra de Deus ensina. Antes do Estado ser formado, Deus estabeleceu a família. Então a família vem antes do Estado. Então a gente precisa entender que a gente vive numa sociedade líquida. Tudo muda muito rápido. É a cultura do descartável. E o que é que as pessoas estão? Adoecendo cada vez mais. O que é que um ser humano precisa na sua vida? Estabelecer vínculos. Foi Deus quem assim estabeleceu. É um homem e uma mulher. Veja a história de alguém que viveu uma vida desregrada. Uma pessoa desencontrada. Uma pessoa que se dedicou a realizar os desejos do seu coração. É com um aqui, é com outro ali. Como é que essa pessoa fica? Eu atendo várias pessoas que vivem essa realidade. E são pessoas desconcertadas com aquele vazio existencial, em busca de algo, se permitindo aqui, e é sempre um vazio. Então a palavra de Deus é muito clara. Aquilo que Deus estabeleceu permanecerá para sempre. Qual o propósito dele para a família? Um homem, uma mulher
desfrutando de uma vida íntima maravilhosa para a procriação de filhos, sim, mas também para a satisfação mútua. A palavra de Deus é maravilhosa. Então, no casamento, que é projeto de Deus para um homem e uma mulher, a gente encontra tudo aquilo que a gente precisa. Se a gente observar aquilo que o Senhor estabeleceu. O meu papel como homem, a palavra vai definir. O papel dela como mulher, a palavra vai definir. Se a gente se abre para entender qual é o propósito de Deus, a gente vai viver uma história maravilhosa. Tenho profetizado isso sobre a vida dos nossos filhos e procurado dar testemunho que, apesar de não termos um casamento perfeito, mas a gente tem um casamento abençoado por Deus. E até diante dos momentos difíceis, a gente aprende, a gente cresce, porque não existe casamento perfeito. Não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita, mas existe um casamento que vive debaixo da graça de Deus. E aí é totalmente diferente. Então, a gente vê pessoas que se machucam. Então, casa com um, casa com outro, depois troca de novo. Então, essa é a referência de muita gente aí fora. E é triste. E aí ainda entra outra situação, esse casar com um, se deixar e aí tentar construir a família de novo, vem de alguns traumas, algumas vezes vem de alguns traumas inclusive da própria família, né. Certeza, com certeza. Eu vi uma vez um pastor num congresso de casais exemplificar o que é o divórcio. Ele pegou 2 folhas de papel chamex, colou uma na outra e depois tentou separá-las. Ele perguntou: "O que é que aconteceu com essas folhas?" Uma levou pedaço da outra, inevitavelmente. E se os adultos sofrem com isso, imaginem crianças num processo desse. Aí outra coisa que a gente não cansa de receber. Semana passada mesmo recebi um jovem que abriu seu coração para falar de dilemas que ele carrega até hoje. Por quê? Por causa da separação de seus pais. Então, machuca, cria traumas. E foi isso que o Senhor preparou? Não. Por isso o cuidado com adolescentes, com jovens, porque tudo começa na base. Adolescência não é fase de namoro. Se um pai e uma mãe bem souber, ele não vai estimular um filho, principalmente, a ser um pegador. Porque se ele começa de forma muito cedo a viver uma vida irresponsável no que tange a relacionamento, que casamento essa pessoa vai ter? Se a brincadeira numa festa é quantas bocas vai beijar, quando estiver diante de um altar para firmar um compromisso de fidelidade com uma pessoa. Se ele começou cedo a viver uma vida desregrada, no casamento ele vai ter sérios problemas. Mas isso começou errado como? Desde cedo, na base. Então é preciso ensinar a namorar, que é fase de conhecimento, partir para o noivado, então chegar num casamento de forma estruturada. É preciso conhecer muita coisa. Num contexto de igreja, muita gente quer só espiritualizar. A mesma orientação que eu recebi para casar com ela, eu falo hoje, porque deu muito certo para mim. Eu tenho que saber o que eu quero. Eu ia ser pastor, eu disse para ela, eu digo, não, ela tem que me atrair como mulher. Eu tenho que gostar do cheiro dela, do corpo dela. Tenho. Analisar isso sim, sem desfrutar de intimidade, porque não é o propósito de Deus. Porque quando você desfruta de uma intimidade, por exemplo, namoro e noivado, sem ter assumido a devida responsabilidade, você já desfrutou, de repente você descarta, e aí pode entrar num ciclo vicioso bem complicado. Então, o problema muitas vezes está na base. A gente orienta os adolescentes. O que é que a gente diz? A adolescência não é fase de namoro. Mas cada pai e cada mãe que vai orientar. A gente sempre procura orientar para que chegue, e a gente tem muitos exemplos na igreja, de pessoas que seguiram e constituíram uma família abençoada. Então, as pessoas hoje não sabem namorar. Elas se envolvem primeiro, conhecem depois. Aí depois que conhece, de repente não é aquilo que quer, mas já está envolvido. Então eu digo, rapaz, dois jovens estão desimpedidos, se conheçam. Por que se beijar logo? Por que pegação logo? Bate um papo. Quem é a família? O que é que tu pensa da vida? O que é que tu sonha para tua vida? Para onde você quer ir? De repente, um quer ir para o norte, outro quer ir para o sul. Rapaz, acaba esse negócio, não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas às vezes o que acontece? Se abre para se envolver primeiro, sem conhecer devidamente, e para terminar esse negócio depois de estar envolvido. Vai ser muito mais complicado. Nosso filho mais velho namora. Mas conversaram quanto tempo? 3 anos. 3 anos. E hoje namora como? Só se vê sexta e sábado e às vezes e domingo. Que namoro é isso?
Não se pode acender o que não se pode apagar. Se são 2 jovens normais, se ficar junto demais, com muito tempo ocioso, é carne. Então, você precisa ter alguns cuidados para evitar problemas, para não queimar etapas, porque é só problema. Maravilha. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês um relato meu. O meu primeiro ano de casado com minha esposa foi o ano mais difícil, porque ela teve uma experiência dos seus pais que eram bem distorcidas, né? O pai dela e a mãe se separaram. E aí ela viu o pai dela em mim. Então, se eu saía para ir para academia, se eu fazia alguma coisa diferente, ela ficava em estado de alerta. E até eu conseguir mostrar para ela que eu não era o pai dela, que eu era o esposo dela, que eu ia dar todo o suporte para ela, foi bem difícil. Graças a Deus a gente conseguiu dar a volta por cima e hoje eu sei que a gente pode ter uma vida bem melhor justamente porque a gente buscou Deus para o nosso relacionamento. Eu acho que foi uma das primeiras coisas que a gente fez. E aí foi a base, porque se não fosse isso, acho que hoje a gente nem estaria junto. E olha que já temos 13 anos, né? Daqui a pouco a gente chega nos 23. É isso aí, mas vão chegar, sem dúvida. Hobbies, a gente tem no curso de noivos, né? Isso. Uma preparação antes do pessoal casar. E uma das lições que é dada nesse curso é herança familiar. É exatamente fazer essa leitura. A gente entendeu que isso é muito importante. E essa é uma das lições que o pessoal sempre, porque tem a formatura, e o pessoal sempre toca nessa lição. Por quê? Porque se abre os olhos para determinadas coisas que só se percebe quando está debaixo do mesmo teto. Uhum. Isso facilita muito. Um traz uma herança familiar, outro traz outra herança familiar. E o que é que precisa ser acordado? O que foi de ruim que eu vivi? O que foi de bom que eu vivi? Eu não posso achar que o que eu passei de ruim é o que vai acontecer na minha família. Eu não posso também, o que foi de bom, querer impor para a minha família. Por quê? Porque agora são vocês dois. Então, como essa família vai existir e funcionar, vocês dois precisam estabelecer. E o que é que eu sou? Eu sou tudo aquilo que eu vi, vivi, escutei, experimentei na minha casa, né? Ela traz os delas, eu trago os meus, até que a gente aprenda. Hoje, 21 anos, mais 2, 3, 4 anos é um tempo de ajuste, onde tudo vai ser aparado, ajustado. E assim, nem você impõe a sua realidade, nem a sua herança familiar, nem eu imponho a minha. Nós iremos construir juntos. Porque essa transferência ela pode acontecer de maneira muito clara, muito fácil. E tem uma coisa que eu fico surpreso, é em ver a quantidade de pessoas que ainda não têm espiritualidade e ainda não acreditam nem que Jesus existe. E aí como é que a pessoa vai ter uma família onde você não tem essa base, e aí entra a questão, né, eu conversando até com o JJ que veio aqui, ele falando sobre os lugares em que você vai encontrar a pessoa certa. Pode ser na igreja, pode ser em um encontro, em alguma coisa relacionada, porque eu disse até assim a eles, eu disse: "A gente só tem como escutar os propósitos de Deus e até as promessas que ele tem através de outras pessoas nos lugares certos. A gente não vai conseguir, eu não vai estar lá, eu vou estar numa festa, digamos assim, e vai vir uma pessoa lá do nada e vai dizer: "Você vai ser um pastor, você vai ser um missionário". Eu acho que isso é muito improvável. Então quando você está próximo de outras pessoas também que são espiritualizadas, você tem esse afago de ter mais uma resposta de Deus na nossa vida, né. Com certeza. A gente precisa buscar ao Senhor. As pessoas querem casar e às vezes se permitem encontrar, se relacionar com pessoas que só vai trazer sofrimento. Procurar alguém num show onde o que se canta, o que se faz é algo que estimula meramente a carnalidade. Quem é que está ali? Quem está ali é só atrás de curtição. Então, eu entendo que a gente precisa viver na presença de Deus, né? A dinâmica da vida em igreja, ela precisa ser saudável. A igreja precisa ser um lugar terapêutico, de vida, de comunhão. Eu encontrei minha esposa dentro da igreja, como ela falou, né? Nas reuniões, os olhares começaram a se cruzar, 2 jovens desimpedidos, vamos conversar. Então, quais são os propósitos? Eu lembro como hoje, a gente decidiu casar
Quando a gente voltou da igreja que o pastor Dinaldo pastoreava no Salvador Lira, você foi pregar e a gente no ônibus conversando, fiz, ó, vamos casar? Não foi nada. Foi, ó, não quero esperar mais, o que é que você quer pra sua vida? Eu quero casar. Eu também. Então conversou primeiro com os pais dela, porque ela como moça, né, tem que falar primeiro com os pais. Depois fomos falar com os nossos pais e nos encontramos vivendo o mesmo propósito. Né? A palavra vai falar sobre julgo desigual. Não que sejamos melhores do que ninguém. Eu sou totalmente averso a esse pensamento, que pelo fato de eu ser crente, eu sou melhor do que alguma pessoa. De maneira alguma. Quando a palavra vai falar sobre julgo desigual, ela vai falar sobre princípios e valores que regem a minha vida. Se eu quero servir a Deus, eu vou andar com alguém que não conheça a Deus e não tema a Deus e querer criar um relacionamento com essa pessoa para firmar uma aliança, isso vai dar problema, mas de forma muito clara. E as pessoas precisam entender isso antes de dar um passo de casar. Então, minha mãe foi criada na igreja, se desviou, depois conheceu meu pai. Depois de um longo processo, ambos vieram para Cristo. O Senhor, pela sua graça e misericórdia, alcançou toda a minha família. O que é que eu quero para meus filhos? Que eles possam conhecer alguém de fato. E outra, não é só o fato de estar dentro da igreja, porque a igreja tem todo tipo de gente lá dentro. Por isso que o conhecimento é fundamental. Conhecer a família. Quais são os princípios e valores dessa família? Observar a relação do pretendente e da pretendente com seus pais. Isso é fundamental. Não tem erro. Veja como ele trata a mãe dele. Veja como ela trata o pai dela. Vai dizer muito sobre que tipo de marido ele vai ser e que tipo de mulher ele vai ser. Isso revela de maneira muito certeira. Então é preciso ter esses cuidados para que se possa conhecer, namorar, de fato estabelecer uma relação para ter um casamento abençoado. Uma das coisas que o senhor falou que me tocou muito foi que a base, vocês tiveram 3 filhos. 3. Vamos lá, com quantos anos de casamentos depois vocês tiveram o primeiro? 5 anos. Pedrinho. Pedrinho veio, a gente tinha 5 anos de casado. Com mais 5 veio Samuca, não dava para esperar mais 5, aí só foram 3 anos, veio a Maria Eduarda. Mas todos eles foram bem programados, sabe assim, nenhum veio de surpresa não, foi até porque a gente sabia no início as condições que a gente tinha, no começo não tinha nenhuma, então a gente esperou as coisas meio que se ajustarem para poder ver o primeiro filho e assim foi. Maravilha. E aí, como foi para o senhor, pastor, a notícia do primeiro filho e os desafios que viriam pela frente? Eu orei muito, para que viesse um menino, que eu queria que desse o meu nome. Na verdade já existia expectativa, né, porque assim, a gente quando decidiu, né, ter, então já existia expectativa e não demorou muito para vir a primeira gestação, a segunda também, a terceira também, foi tudo muito assim. Pedrinho quando nasceu, aquela alegria quando o doutor foi no shopping, esqueci o nome dele, bem conhecido, que fez a ultrassom. Lembro que quando ele falou que era um menino, fui comprar logo uma bola do Flamengo. Foi. Comprei logo uma bola do Flamengo para ele. E aí, alegria imensa, cada ultrassom, aquela coisa maravilhosa. No parto eu tomei um susto, não Isso. foi? O apigar dele foi bem, 4, foi foi 4 4, minutos. então ele não chorou como deveria ter chorado. E a gente sem entender muito, a criança sai, as enfermeiras levam para fazer toda a limpeza. Então, quando estava fazendo toda a limpeza, eu vi o corpinho dele. Ele nasceu bem roxinho. Percebi que ele era branquinho e vi que ele estava bem roxinho. Por exemplo, ele não consegue ver o parto dele. Se ele assistir, ele chora. Toda vez ele chora. Então, quando eu vi eles fazendo o procedimento lá, eu levantei minha mão e disse: Senhor, o Senhor não me deu esse menino para que ele morresse aqui. Então, daqui a pouco ele começa a chorar. Aí volta com ele para a mãe, depois me disseram que é um procedimento normal, mas para mim foi tudo novo, o primeiro filho, eu tomei aquele susto, tem uns que choram com apigar mais elevado, ele teve que ir para ficar no CPAP, não foi? Só ficou uma noite para regularizar a respiração, depois saiu, mas depois que ele voltou para a mãe, eu fui para o banheiro chorar.
porque a pressão foi muito grande, né? E quando eu botei no meu colo, eu digo, rapaz, esse ser humaninho aqui depende de mim. Então a ficha cai, certo? E uma coisa interessante sobre a paternidade é que você começa a entender algumas coisas que seu pai fez quando você se torna um pai. Você só entende o valor e as implicações de responsabilidade de um pai quando você se torna um. Quando você é só filho, você não entende muita coisa. Quando você passa a viver a paternidade, muita coisa se descortina e você passa a ver seu pai de uma outra forma, entendeu? Então, assim, responsabilidade imensa, né? Criando, Senhor, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Esses meninos têm um propósito, eles são teus, é o que a gente declara sempre. Não quero meus planos, não quero meus sonhos, destrua os meus sonhos para eles. Eu quero os teus planos para a vida deles. Vocês têm 2 rapazes e uma moça. É isso mesmo. Isso. 2 rapazes. Existe muita diferença, pastor, da criação da menina para o menino? Tem muita Existe. diferença. Existe. Dudinha, assim, no meio de 2 irmãos, ela teve que se É uma descolar. menina de personalidade Forte. forte, muito forte. Duda tem uma personalidade forte. A gente Diante. costuma dizer, chamar ela de raspa de tacho, né? Foi a raspa do tacho, ela ali. Mas ela sabe para que veio. Até para sobreviver no meio dos 2 meninos, né? Então ela é muito firme. Eu digo, ela não puxou a mãe de jeito nenhum. Ela é bem, bem firme mesmo. Muito firme. Hoje é uma fase um tanto desafiadora entre ela e o do meio, Samuel. É uma fase de se bicam demais, 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 demais. Do acordar ao deitar. É. Olha, Energia a 1000. energia a mil e as competições entre eles é uma coisa absurda que a disciplina tem que ser imposta com muita firmeza, senão fica uma situação muito. Pode se acostumar e achar que a vida é assim mesmo. Não. Então, às vezes, eu sou bem, bem enérgico com eles. Eu e sua mãe tá criando vocês para serem gente. E ela fala muito isso. Gentileza, educação, se não acontecer desde hoje, dentro de casa, não adianta ser educado fora, não. Começa dentro de casa. Então, você precisa tratar bem sua irmã precisa tratar bem você. Sei que vocês são pequenos, mas tem que aprender. Então, a gente bate nessa tecla. E esse é um dos desafios da educação. Porque é você falar a mesma coisa quantas vezes for necessário. Porque de um filho a gente não desiste. Então eu tenho que ensinar, tenho que repetir, tenho que botar de castigo. Ele tem que perder alguma coisa, porque se não aprende ganhando, aprende perdendo. E se eu digo que vai perder, perdeu mesmo. Perdeu mesmo, já era. Entendeu? Então a gente, desde cedo, a gente procura estimular o quê? A responsabilidade. É criança, brinca, mas tem que ter responsabilidade. Tem que saber se portar. Não pode tumultuar o ambiente. Logo cedo, indo pro colégio, dentro do carro, entendeu? Não. Então eu disciplino. E assim, falando sobre o respeito também, que eu falei na relação, e na minha relação com meus filhos, isso é muito claro. Se eu ouvir declaração de amor, eu nunca ouvi do meu pai, tivemos uma relação um tanto complicada, que o Senhor já restaurou, graças a Deus, mas não ouvia com frequência meu pai dizer, não tenho uma recordação de eu te amo. Então isso foi uma coisa que eu vivi. Então eu disse, não, na minha casa eu vou falar isso para eles todo santo dia. Então, Pedrinho principalmente tá com aquela voz grossa, vou deixar no colégio, beijo pai, te amo. A gente diz sempre isso, a gente diz sempre. E o que é que eu quero deles? Eu quero respeito. Os mais antigos não estavam preocupados em criar e ouvir declaraçãozinha de amor. Tem muito pai, tem muita mãe que acha que tem que ser o amiguinho e amiguinha. Não. Sou pai, você me respeita. E eu lhe trato como você tem que ser tratado, lhe amando, lhe elogiando, lhe exortando quando precisar exortar. Porque a relação não é só de cobrança. Tirei 10, não fez mais que a sua obrigação. Não, parabéns, meu filho. Tá vendo? Você é capaz. Entendeu? Elogio, digo que amo, preciso disciplinar, disciplino. Deu orientação, falou, o diálogo é aberto. Expliquei. Insistiu no erro, eu mando calar. Já lhe expliquei o porquê e você está questionando a coisa errada. Então você é inteligente, eu já lhe ensinei. Se eu tenho que falar de forma mais enérgica, eu falo.
Porque a figura de autoridade precisa ser muito bem estabelecida dentro de casa. Quando um pai e uma mãe quer se relacionar com o filho como um amiguinho, a figura de autoridade desaparece. E que Deus guarde esse filho, esse ser, e de repente só reconhecer uma figura de autoridade na polícia. Porque se não tem essa figura de autoridade dentro de casa, ele vai dar problema no colégio, ele não vai respeitar a um professor, entendeu? E a figura de autoridade ela precisa se estabelecer dentro de casa. Com amor, não estou falando de tirania, não estou falando de brutalidade, não. Mas é com amor e com de maneira enérgica também, quando preciso. Tem que ser dosado, porque senão, agora é uma arte. Agora é maravilhoso ver que se você ensinar e outra, se formos exemplo, porque eles estão atentos a tudo. É verdade. Se a gente fala uma coisa e a gente vive outra, acabou-se. Problema. Porque questionam. Questionam e é assim, rapidinho. Passa igual Né? foguete. Eu não posso ficar no celular porque o senhor pode. Porque eu posso, você não. Simples assim. Quer se colocar em pé de igualdade comigo, porque não pode. Não, de maneira nenhuma. Fique no seu lugar. Assim, bem rapidinho, sem pensar duas vezes. Tramontina, corte rápido. Tem que ser. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você, Carlos. Há 5 meses mais ou menos eu descobri que ia ser pai. E aí a gente tá numa felicidade do tamanho do mundo, né? E aí a gente já descobriu o sexo, vai ser uma menina. E aí eu já tive convicção de que eu ia criar uma menina pra constituir uma família. E aí eu já fui um pouco criticado relacionado a isso. Porque eu disse, eu quero que ela seja inteligente, que ela estude bastante, mas que ela saiba que ela vai ter uma família e que a gente vai tentar conduzir ela no caminho correto, mostrando, como o senhor falou, a questão do exemplo. E aí eu fui um pouco criticado porque disseram assim: casamento e relacionamento não é futuro. Porque as pessoas hoje elas pensam muito em ter sua independência financeira. Entra tudo muito nesse aspecto. E aí, como você tem uma menininha, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, hoje o mundo ele tem ido de encontro a tudo aquilo que a palavra de Deus fala, né. Só que eu acho que realmente é o que se vive em casa, é o exemplo. Eu vejo isso pela Maria Eduarda, a gente quando casou eu sempre disse pra ele que quando eu tivesse uma menina ia ser Maria Eduarda, então ele já casou sabendo que ia ter uma menina, né. Quando veio a terceira gestação eu achava que era um menino, que já tinham tido 2, eu digo: "Ah, bom, a menina não vem mais", até que veio a Duda. E a Duda, apesar dela não parecer em termos de comigo, assim, né, o jeito dela, ela é muito firme como pai, né, eu já não assim, não tem muito meu jeito, porém, ela se espelha muito na gente. Então ela fala que vai casar, ela diz que como é que vai ser o casamento dela, E o esposo dela como vai ser, os filhos, não, porque quando eu estiver no restaurante com os meus filhos, isso na verdade nunca foi imposto, nunca foi não, na verdade é o que ela vive, eu creio que é o que ela vê dentro de casa, ela vê que o pai dela prioriza estar comigo, né, tipo assim, lá em casa, ó, hora de dormir, agora eu vou ficar com sua mãe, eu vou viajar com sua mãe, então, né, até ela questiona às vezes: "Ah, só quer saber da minha mãe", né, mas ela vê a importância realmente. E o que se prega na igreja, né, o que ela escuta, os ambientes que ela anda, então eu acho que por mais que, de alguma forma, chegue alguma outra informação, o que ela vive, a realidade dela é muito maior, né, os ambientes que ela frequenta, o que ela escuta desde a igreja, em casa, o que ela vive, eu acho que é muito mais importante. Por mais que o mundo tenta combater de outra forma, né, que hoje o mundo também fala que na verdade a criança escolhe o que vai ser, né, se não o que é que ela vai ser, não, né, ali ela nasceu e o Senhor já determinou para ela, né, ela já nasceu. Né, então assim, não é difícil para eles entenderem, né, assim, eu vejo que os 3 eles não têm nenhum trauma referente a casamento, a vida em família, pelo contrário, os 3 anseiam da mesma forma constituir família, a ter cada um seu cônjuge, e eu vejo que isso é uma realidade que eles vivem. Nada de perfeição, eles veem, né, que a gente tem os nossos momentos também difíceis, tudo, mas eles não deixam de sonhar por conta disso. Mas é o que ele vive, né, nada é imposto. você, Robles, não deixe de sonhar dessa forma. Nossa. Isso é o plano de Deus. Como você falou, estudar,
que ela seja uma profissional, onde Deus quiser usá-la, mas a minha função principal, eu entendo que foi ser pai, entendeu? A minha missão maior aqui, meu primeiro ministério, não é a IBK. Meu primeiro ministério é a minha casa, é a minha família. Se eu inverter isso, a IBK vai sofrer, entendeu? Porque eu vou viver um ministério aos escombros da minha família. Não, ela, eu digo isso sempre para os meninos. Quando chegou os meninos, ela parou tudo. Ela se dedicou aos filhos. Muito do que eles são, o crescimento deles, se deve a ela. Parou tudo. É psicóloga, né? Parou de atender, fez: eu não quero que meus filhos cresçam na mão de outras pessoas. Digo: bem, vamos viver conforme a gente pode viver e cuide deles. Para mim era uma tranquilidade, é algo maravilhoso. Então, o fato de criar tanto o rapaz como a moça, para ele ter essa consciência de que ele precisa constituir uma família, fundamental. E o que é fundamental, Robson, é a nossa família, entendeu? Porque eles precisam ver no casamento do pai e da mãe uma referência para dizer: quando eu crescer, eu quero ter uma família como a minha. E em se tratando de menina, a figura do pai, ela é determinante. Eu sou muito consciente que a forma como eu trato ela e como eu trato a Duda vai estabelecer o padrão dela para quem ela vai escolher. É o que eu digo, Pedrinho já sabe disso. Mas Samuel, que está muito no pé, próximo à idade, né? São 3 anos de diferença, fica dessa, eu digo: sua irmã precisa de nós 3 ter uma referência. Ela precisa saber como é que um homem trata uma mulher. Eu tenho feito isso. Ela vê que eu não deixo os irmãos, ela pode fazer o que for, eles não podem tocar nela. Se ela fizer alguma coisa, fale comigo. Eu vou colocar ela. Você precisa aprender que o homem não toca na mulher. E ela precisa, sua irmã, se ela fizer alguma coisa, eu não vou passar, não vou aliviar. Agora, sou eu que disciplino ela com sua mãe. Você não toca nela. Se você tocar nela, você vai se ver comigo. Porque homem não bate mulher. E você vai aprender isso dentro de casa. Samuel já levou umas palmadas por empurrar ela e arranhar ela. Em Gramado. Lembra? Foi. Então ele deu um empurrão nela, menorzinho, que ele caiu. Disse: meu filho, você vai levar umas palmadas para você aprender que homem não faz isso. Quando eu disse isso, ele já começou a chorar. Dei 2 palmadas nele. Não toque na sua irmã. Se ela fizer alguma coisa, você diz o pai: eu vou botar ela de castigo. Porque eu digo a ela: você não pode bater no seu irmão. Você não pode errar o seu irmão. Mas essa referência é de casa. E quando eu acho que a menina recebe do pai, né, essa referência da forma de tratar, ela não aceita menos do que aquilo. Agora, se ela não tem realmente, né, um exemplo, uma referência dentro de casa, da forma de tratar, às vezes até como trata a mãe, os exemplos realmente ela não vai ter. Tipo assim, né, o que vier é ganho. Mas até a gente teve uma experiência, acho que foi umas 2 semanas atrás, a gente foi deixar a Lari, que é a namorada do Pedrinho, em casa. E a gente espera, ela chama no interfone, a gente espera ela entrar. Ela entra no coisa. E ela perguntou por quê a gente esperava. Eu disse: filha, é questão de segurança. Eu gostaria que fizesse a mesma coisa com você. E não aceite menos do que isso. Eu- Que é o cuidado, o zelo, né? Que eu disse pra ela: a gente faz porque a gente ama a Lari e a gente tem cuidado com a vida dela. E eu digo e você observe tudo isso para não aceitar menos do que isso, Eu, né? eu recomendo depois, você dá uma lida nesse livro, é O Sexo que Deus Criou, do Dr. Valdir Arévalo. Ele é ginecologista e sexólogo. E ele diz que o fato de muitas adolescentes entrar de forma prematura na vida sexual é por causa da ausência paterna. Porque o pai, ele precisa ser o primeiro herói do filho, o primeiro amor da filha. Então, o padrão vai ficar estabelecido pelo pai. Não é que a menina, quando se tornar uma moça, que chegar na fase, ela vai dizer assim: eu quero igual ao meu pai. Não, aí já é um certo exagero. Mas ela vai crescer assim: eu sei como é que um homem cuida de uma mulher. Eu tenho uma referência dentro da minha casa. Então, menos do que isso, eu não quero. E isso tem que ficar estabelecido, entendeu? Sim. E tem que ser claro com ela. Gentileza, eu tenho que me segurar, porque eu tenho 2 homens, então com eles eu sou mais pressão para botar no lugar. Se eu aumento a voz com ela um pouquinho, ela já começa a chorar, entendeu? Porque é uma menina, entendeu? Então eu tenho que conversar, sentar, tá errada, você não pode, entendeu? Conversar e ensinar o mais velho
já tá bem melhor no trato com ela. Mas Samuel, a gente vai vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para Então apresentar seja Jesus. esse exemplo, Robson, com muita leveza, pedindo graça a Deus, sendo o homem que a palavra de Deus diz que a gente tem que ser. Seja essa referência, mostre para ela como você trata a mãe dela e como você trata ela. E depois que eu soube que era uma menina, eu tratei a mãe dela ainda mais. Porque já Porque eu já tinha sente desde o ventre. A sua voz precisa acalmá-la. Você vai ver quando ela nascer e você vai ter essa experiência. Você vai quando começar a ouvir sua voz, fica com o olhinho assim, como a expressão do rosto é como quem diz assim: eu conheço essa voz, entendeu? sim, Então, converse, alise, beije a barriga, converse com ela, porque isso vai ficar registrado. Pode ter certeza. isso, tenho certeza. Perguntar para vocês o seguinte, para apresentar Jesus aos filhos de vocês, foi desde sempre, desde a barriga da mãe até hoje, mas como é esse processo? Lendo a Bíblia, orando junto, para que as pessoas que estão assistindo também, elas entendam que vocês precisam ter essa conexão também com seus filhos, da Lógico. questão da oração, de parar um tempo para ler a Bíblia juntos. Como é que funciona? Eu resumo numa palavra: exemplo. Exemplo. Coerência. Então a gente precisa viver uma espiritualidade autêntica dentro de casa. A gente precisa. Como pastor, é fácil eles me pegarem e a mãe, né, a gente à frente de uma igreja como essa, lendo a palavra, se preparando em oração, é comum. Nosso lugar de oração, no meu gabinete de cara, tá estudando, tá meditando a palavra, chega na mesa e a gente rodeado de Bíblias, estudando, vê a gente pregando. Então o exemplo é fundamental. Para eu pregar, todos são importantes. Mas quem é que acalma o meu coração quando eu estou pregando? Minha esposa e meus filhos. Eu preciso ter coerência e ver que eles sentam e recebem. Porque se eu for uma fraude, eu acabo com a vida espiritual deles. Se eu for um profissional do púlpito, eu acabo com a vida deles. Meu pai é uma coisa na igreja e é outra em casa. Eu não quero saber de igreja. Eu não quero, porque isso é uma mentira. Então, para mim, vou deixar ela falar o que ela acha, mas o exemplo é fundamental. E coerência. A gente falar e a gente viver. Errei. Vou pedir perdão a eles. Por quê? Porque a gente também erra. E quando a gente erra, a gente confessa e a gente, olha, pai, você excedeu, não fiz como tinha que ser feito. Porque você ensina dessa forma também. Então o exemplo é fundamental. Uma coisa também que é algo que a gente sempre diz muito a eles, que eles precisam ter a própria experiência deles. Eles veem a gente fazendo, mas não adianta só eles verem, se eles não tiverem a experiência deles. E algo que eu vivi, eu nasci num lar cristão, mas a minha mãe sempre dizia: "Já leu a Bíblia hoje? Já orou?" E ela me ensinou os passos da oração e ela sempre dizia: "Minha filha, quando o Senhor vier, eu quero que você suba comigo. Não pense que você vai amarrado na barra da minha saia. Não pense", e ela sempre dizia: "Não pense não, olha, você tem que ter esse momento com Deus", e ela batia muito na tecla, muito mesmo. Lembro que até com o Pedrinho a gente batia muito e ele fazia: "Mãe, mas eu não gosto de ler", eu fiz: "Mas a Bíblia não precisa gostar, você tem que ler". E ele dizia que não gostava, não gostava, não gostava, até o dia que a chave virou nele, e se eu não me engano foi lendo aquele livro do pastor Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe, e a chave virou nele e pronto. Ele, se brincar, lê mais do que nós 2. Ele lê muito, ele vive, ele gosta, mas rodou a chave nele, ele entendeu que a experiência ele tem que ter. Samuelzinho está nesse processo de busca também, ele vê a gente, ele vê o irmão, Dudinha também, mas a gente fala, não adianta, não é vendo a gente, nem a nossa experiência não vai servir para eles, não. Mas eles precisam ter a própria experiência com Deus. Eu gosto de dizer, né? Filho de peixe é peixinho, filho de gato é gatinho, mas filho de crente não é crentinho. Isso. Não pense que porque vocês estão crescendo na igreja, vocês já são crentes. Vocês precisam ter a experiência de vocês. O que é que a palavra ensina? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao seu pai em secreto. Ele te vê em secreto e publicamente ele te recompensará. Então a gente sempre pega nisso. Claro que assim, é um ambiente muito natural para eles, né, desde que nasceram, eles vivem nesse ambiente,
em casa. Então, assim, para eles eu não vi dificuldade dessa palavra ser pregada para eles. Pelo contrário, foi um meio natural e é o meio que eles vivem e que, graças a Deus, assim, eles amam. Por exemplo, a gente tá aqui e eles estão na igreja. Os 3. E Se assim, deixar todo dia, eles querem estar a gente às vezes pede para que dia de semana, em certos dias, eles não possam ir para a igreja, para dormir mais cedo. Eles fazem questão e eles gostam. É um ambiente que eles vão para brincar, é um ambiente que eles se sentem bem, né, eles se sentem em casa, na verdade, né, então foi muito natural. Pastor Pedro já se batizou, Pedro, seu filho. já. E eu esses dias fiquei pensando, meu Deus, vai ser um momento, acho que deve ser um momento mágico, assim, pra vida dos pais. E Samuca também já se vai Eu também. Samuca Tá. também. 12 Como anos. foi esse momento para vocês? Especial demais. Muito especial. Lembro, tem uma foto, guardo até hoje, do dia que o Pedrinho se converteu, porque a gente dizia que é preciso que resista esse momento, mas, meu filho, só vá quando você tiver esse desejo no seu coração. Não vai ser por pressão de jeito nenhum, não vai ser. E tem a foto até hoje, né? Samuelzinho também, né? A Bíblia, e foram lá na frente, não, pai, eu quero sim quero me entregar a Jesus, batizar ele, porque Deus, sendo bem, salvo engano, foi em Paripoeira, Na casa da foi Dulce. na casa do Dr. Newton, não foi? Pronto, foi lá em Paripoeira que a gente batizou. Samuel Já foi na igreja. já foi na igreja, é porque a gente batiza só a partir dos 12 anos. Para quê? Para que o adolescente ele tenha plena consciência do que ele está fazendo, que ele não vá só porque os pais estão mandando. E essa é a conversa que a gente, pastor, tem com quem vai se batizar, é um adolescente. A gente conversa com os pais e conversa só com eles, né? Você está se batizando por quê? Consciente do que significa. Primeiro a gente tem que caminhar para que ele entenda o que ele está fazendo, porque não é um número, não é mais uma pessoa no hall de membros da igreja. Então ele precisa entender. E aí a gente pergunta: é o pai e a mãe que está mandando? Não, pastor, sou eu que quero. Aí a gente batiza. Foi especial demais, muito gratificante. E saber como foi, né? Sozinho, consciente, se entregando, foi para a sala de batismo, estudou, entendeu o que estava fazendo. Ou seja, eu vejo o quê? O cumprimento da promessa de Deus. Noé ficou considerado como pregador da justiça, pregou, e só quem se converteu foi a sua família que entrou na arca. Todo o resto da geração se perdeu porque não quis ouvir. Mas ele ficou conhecido como pregador da justiça, diz o livro de Pedro, na epístola. E por quê? Porque ele ganhou toda a sua família. É o meu primeiro ministério. Eu considero o seguinte: nenhum sucesso, aprendi isso com o pastor Josué, justifica o insucesso da minha família. Eu digo, pessoal, quero ganhar os seus filhos, mas não quero perder os meus. Então preciso ter tempo para eles. Um tempo de qualidade. Pastor Márcio, pastora Marisângela, são amigos nossos do Rio de Janeiro, e eles dizem pra gente, já disseram, eu guardei isso pra mim, ele fez: não deixem a conversa de vocês só ser igreja. Não permitam. Só igreja, e a gente se esquece. E os nossos filhos? Né? Então, tem sido especial. A gente tem pedido graça a Deus, porque precisa haver coerência. Muita coerência. Tem, infelizmente, alguns filhos de pastores que não querem saber de igreja. Primeiro porque acha que a igreja roubou o pai dele, porque só igreja, só igreja, só igreja. Tá errado. Não é assim. Tem que ter tempo para a família. Entendeu? E a coerência, né? Coerência. Nossos filhos estão no banco de trás do carro. Eles ouvem tudo que a gente fala. Eles estão na mesa, tomando café com a gente. Eles ouvem tudo. Então, o que é que a gente fala? Graças a Deus, é só o que edifica. Porque ouvindo, eles poderiam ter uma caricatura da igreja. Ouvir dizer assim: se eu fosse alguém que só vivesse a reclamar, eu amo tudo que eu faço. Ela também. A gente faz com amor, com dedicação. A gente ama viver tudo isso. Porque é um sentimento de que eu nasci para isso. Eu tô fazendo isso. E eu vou fazer até o último dia da minha vida, sem pensar duas vezes. E isso tem influenciado eles. Então Samuel tá começando dia de domingo, né? Que a gente tem a manhã de oração, 7h, 8h. Quando eu acordo, vou no quarto, às vezes ele tá cansadinho, não acorda. Mas
Na grande maioria, pai, abre a porta, desliga o ar-condicionado, o ventilador, bora, se levanta, troca de roupa, quando eu chego lá, né? Normalmente domingo passado foi toda a família, porque a gente gosta de começar o domingo, que é o primeiro dia da semana, com todo mundo orando. Então, isso é uma cultura que vai estabelecer uma prática de oração na vida deles. Vigília. Quero que esses meninos tenham memórias assim. Eu fui criado nas vigílias, em reunião de oração, porque isso é que transforma um homem e uma mulher em um homem e uma mulher de Deus. Então tem sido graças a Deus, porque a gente é falho, leve, natural, porque tem que encaminhar eles. Só quero que eles decidam na vida deles, né? Eu quero servir ao Deus e meus pais. Acabou-se. Eu gostaria de agradecer a vocês dois por terem aceitado esse convite. Para mim foi especial. Eu já vim agradecendo a Deus pela oportunidade. Hoje a gente vai falar sobre família especificamente. Falamos sobre família especificamente, mas eu quero conhecer toda a história da EBK. Eu quero que as pessoas que estão nos assistindo conheçam a história da EBK. Vocês começaram do zero, do extremamente zero. Isso mesmo. O senhor era pedreiro, servente de pedreiro, ajudava em tudo. Ajudou literalmente, porque assim, como a gente estava conversando antes, as pessoas veem o que tem hoje, né? É isso mesmo, a gente pegou, carregou brita, cavou. Eu sempre fui assim, sempre fui assim. E quando a gente bota o coração nisso, a gente mergulha mesmo. Então, tem hoje uma pessoa que trabalha tirando foto lá, o Flávio, é um fotógrafo profissional. Então, ele disse que uma das coisas que impactou foi outro jovem também no dia do aniversário falou, não foi? Do pastor, falou que ele ficou em crise quando ele me viu carregando o carrinho de brita. E o homem, eu devo liderar pelo exemplo, não de forma executiva só. Lógico, as coisas crescem, tem mais gente para fazer tudo, mas se precisar, pensa não. Não estou atrás de um título, entendeu? Não, eu posso fazer qualquer coisa ali, carregar cadeira, limpar o chão. Terminou o bazar sábado, a gente estava varrendo a igreja. Estava carregando as cadeiras e isso comunica muito. Hamburgada, vamos fazer hambúrguer, vamos servir o pessoal. Qual é o exemplo de Cristo? A toalha e a bacia. Então isso arrastou muita gente. Nossa casa no francês, foi não? Poxa, me confundiram como servente de pedreiro. Eu levei bronca do segurança Condomínio. do condomínio, porque ele achava que eu era um servente de pedreiro. Olha, diga que seus amigos aí já passou a hora pra ir embora, viu? E eu olhei assim, aí a humanidade, né? Aí eu olhei e disse assim, sim senhor, sim senhor. Depois que ele descobriu que eu era o dono da casa, aí ele veio falar comigo, seu Pedro, me perdoe, me perdoe. Eu digo, não, rapaz, fique tranquilo, não tem problema nenhum. Lembro o pessoal da Castine foi entregar os planejados, e aí eu recebendo e tal, eu fiz, ó, o senhor diz ao proprietário que foi tudo entregue direitinho. Eu tava todo sujo, melado, suado. Aí eu digo, sim, pode deixar, sou eu mesmo. Ô, me perdoe, não sei o quê. Eu digo, não tem problema. Porque é isso que a gente tem que fazer, né? Simplicidade foi o que Cristo ensinou. Sempre que eu chamo alguém para vir aqui no podcast, eu faço realmente um estudo. Eu vou perguntando, vou tentando procurar saber de tudo que a pessoa tem da sua trajetória, né? Que é importante, é o exemplo. Não Certeza, vai trazer uma pessoa que fala e não vive. com certeza. Tem muitas outras coisas que eu queria conversar com vocês, mas o vídeo vai ficar longo. Ah, mas a Então, gente, Robes, foi um prazer vir e quantas vezes você precisar para abordar outras coisas, a gente compartilhar. Sei que o intuito aqui é quem assistir esse podcast poder ser abençoado, conta com a gente. Só a gente organizar para vir falar de outras coisas, sem dificuldade. Será sempre um prazer. Através do seu podcast, a gente está testemunhando o que Deus tem permitido que a gente viva. Então, que isso sirva para a glória dele e para quem está nos assistindo, que seja de alguma forma abençoado e edificado. Então, será sempre um prazer. maravilha. E aí eu vou pedir um favor para os dois. Eu vou pedir para o pastor falar para os rapazes que estão em busca de um relacionamento e constituir uma família, dê um conselho para eles, e Carla para as moças que estão querendo constituir uma família também. Veja só, eh,
Uma coisa que eu tenho falado muito no gabinete e tenho orientado é que o pessoal precisa aprender a namorar. Hoje não se namora mais a moda antiga, é procurar conhecer. Não se atrai apenas por uma questão carnal, visível. Isso é importante, como já falei aqui. Quando você passa por um estágio mais sério de, não, realmente é essa que eu vou casar. Essa questão sexual, ela é importantíssima. Não se espiritualiza isso. É como se dizem, né? A química, o cheiro, o corpo. Você tem que gostar tudo no tempo certo. Namoro, o que é? É fase de conhecimento. Namoro é fase de conhecimento. Se queimou etapas, vai ter problema. Se você já vive uma relação íntima demais, sexualmente, você queimou etapas, você está desfrutando de algo que para você desfrutar daquilo, você precisa ter assumido a responsabilidade diante de Deus, diante da família, diante da sociedade, ou que Deus estabeleceu. Então, o que eu aconselho, porque fiz e porque vejo muita gente que não faz sofrer, é não pular as etapas. Conhece o que é que você quer da vida. Não é só para beijar, não é só para não estar só durante um tempo. Se você não tem um propósito, não comece. Mas se você quer algo sério com alguém, você precisa ver caráter, você precisa ver família, você tem que saber valores. E para onde essa pessoa tem ido? Eu fiz questão de dizer ao pai da Lari, antes de Pedrinho e Lari namorar, o que foi que eu disse a ele, eu fiz, não comece nada escondido. Eu tenho uma menina, e eu, seu pai, não é porque você é homem que eu vou deixar você namorar. Fez escondido, sem o pai da moça permitir, vai perder a bênção. E eu não vou abençoar uma coisa dessa. Então, converse com ela. Para começar, o pai dela tem que autorizar. Se ele autorizar, a gente vai conversar. Foi assim que a gente fez. E eu já disse a ele, ó, ele vai pro seminário. Já tornei claro para a família dela, para ela, ela veio acompanhar a gente, né? Ó, Lari, tá vendo como é? Porque ela acompanha. Não vai entrar nisso sem saber, entendeu? Namora, mas ano que vem, ele é muito, muito convicto do propósito. O namoro não vai impedir ele de viajar, porque ele tem que viver o que Deus tem. Então, essa clareza tem que ter, porque aí você começa uma relação estruturada desde quando? Desde o começo. Então, sabe que Deus confirmando tudo, vai ser um pastor, a gente conversa, você gosta dela como uma moça? Você gosta dela como pessoa? O cheiro dela, você gosta? Tem que gostar disso também. Lógico, sabendo que namoro, você não desfruta de uma intimidade maior. Você só tem um compromisso inicial. Então, assim, conheça. Todos os meus amigos estão namorando. Então, não quero ficar sozinho. Vou só enquanto der certo. Bicho, não faça isso. Você vai brincar com o sentimento de alguém. É melhor estar só do que entrar na vida de alguém para se perturbar. Por exemplo, mais novo, Samuel. Então, a expressão é, tem as crush. Eu digo, sei lá o que é crush. Crush era um refrigerante que tinha há muito tempo atrás, né? Então, diga assim, meu filho, 12 anos não é fácil de namorar. Um dia desse no carro sozinho com ele, passando. Filho, pensa comigo. Você só tem 12. Vamos ter como referência seu irmão, que só começou a namorar com 17. São 5 anos. Você não vai aguentar estar conversando durante 5 anos. Então, 12 anos, estudar, brincar, a gente viajar. Não é fase para isso. Já pensou a exposição que acontece de 12 aos 17? E outra, 12 aos... E para casar? E para noivar? É muito tempo exposto. A palavra vai dizer, não desperte o amor antes que este o queira. Então assim, conheça, tenha calma. Namoro é fase de conhecimento. Realmente conheci, é isso que eu quero. E nós as coisas vão ficando sérias. Ambos precisam entrar na família um do outro. Porque o que é que eu quero com a namorada, a noiva, esposa dos meus 2 filhos e o namorado, o noivo, esposo da minha filha? Quero que sejam 3 filhos que a gente ganhe. E eles sejam filhos que vão entrar na família de cada uma da namorada e namorado, para que tudo seja na mesma. Foi o que a gente viveu, né? Então a gente se conheceu, a gente conversou muito e deu certo. E como eu disse, se voltasse atrás, faria do mesmo jeito. Então o pessoal tem que ter muito cuidado.
Vou falar de forma mais rápida para não demorar. Eu vou falar o que eu fiz e que foi algo que Deus colocou no meu coração quando eu estava na Jocum, que era primeiro, assim, que eu poderia sonhar, sim, com quem eu gostaria, né, de me casar, e eu escrevi para Deus como eu sonhava, né. O tipo de homem primeiro era que tinha que ser um homem de Deus, e coloquei ali como eu sonhava que fosse, as características, né, enfim, forma de tratamento, mas que e por último, eu tinha colocado que, assim, meu sonho era casar com um pastor, realmente, acho até pela aonde eu estava, né, que era em missões e tal, e eu pensava, né, assim, que o Senhor une vidas, propósitos e eu já estava assim: "Senhor, eu quero um esposo", né, então quando eu comecei a namorar com Pedro, eu disse: "Eu não pedi ao Senhor um namorado, um noivo, não, eu pedi ao Senhor um marido", né, então eu tinha muita certeza, e eu escrevi para o Senhor o que eu queria. Né, que eu acho que o Senhor também ele traz os seus sonhos ali, ele resgata os seus sonhos, então eu escrevi "Vale a pena sim sonhar", então acho que tem muitas meninas que talvez não estejam mais nem sonhando, ou talvez nem parem para escolher, né, ou aceite qualquer coisa, né, não, mas eu acho que a gente tem que sonhar, e a gente coloca para o Senhor o nosso sonho, e ele que tem sonhos melhores e maiores, né, ele ali cumpre. Amém. Muito obrigado. Hum. Então, falar com o pessoal agora, para você que gostou desse episódio, coloca aqui nos comentários, curte, compartilha, manda para os seus amigos, manda para outros casais, e muito obrigado por tudo.